Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui com mais um programa da nossa TV Economic News e hoje iremos falar de um tema muito polêmico. Inclusive, nos nossos canais nós temos feito muitas postagens até a pedido dos seguidores, falando sobre a aprovação da reforma da Previdência. Postamos até alguns vídeos de líderes empresariais falando sobre esse assunto. O mais recente foi do presidente do Cresce, Tibério Benevides. E hoje estamos recebendo aqui o conselheiro da OAB Ceará, Dr. Crescencio Pereira Júnior, ex-deputado federal, que durante seu mandato no Congresso teve uma atuação voltada em defesa dos aposentados, é um estudioso do assunto, né? E é um assunto que hoje toda a população brasileira tem a sua dúvida pela viabilidade ou não, né? Muitos discutem que nós queremos o crescimento do Brasil, somos a favor, né? Somos a favor do crescimento do Brasil, do desenvolvimento. Agora, é importante ouvirmos sempre os dois lados, porque até mesmo os dados ainda não foram divulgados. Doutor Crescencio, bem-vindo aqui ao Diálogo Empreendedor. A reforma é viável ou não? É com prazer que a gente participa pela primeira vez e eu tenho certeza que nós vamos voltar a falar sobre o tema, reforma da Previdência. E essa pergunta vem por todo o Brasil afora. É viável a reforma da Previdência? É necessária a reforma da Previdência? É cabível a reforma da Previdência? Todas essas perguntas devem ser feitas. E principalmente aos senhores congressistas, os senhores senadores e os senhores deputados federais. Vê o áudio no YouTube. Eu, da minha parte, já venho acompanhando Previdência por força do meu Ministério de Advocacia desde década de 90. Década de início de 2000, 2002 eu tive a grande honra de passar na Câmara dos Deputados pelo mandato de deputado federal e foi quando eu procurei me aprofundar no estudo. Primeiro ponto que a gente deve falar com relação à reforma. Qual foi a fundamentação que o governo federal, Jackson Júnior, colocou para tentar justificar a necessidade da reforma? É que existia um déficit na Previdência Social. Vamos começar a nossa conversa por aí. Eu quero que isso seja o ponto principal, o de partida. O governo está dizendo que tem que ser feita a reforma da Previdência sob um anunciado déficit da Previdência. Quem vai dizer, quem já disse que não existe déficit, não somos nós, advogados, não somos nós, segurados. Quem disse que a Previdência é superavitária foi o próprio Congresso Nacional, legislatura passada. No final da legislatura passada, nós tivemos e presenciamos a conclusão da CPI da reforma da Previdência Social, presidida pelo senador Paulo Paim. E qual foi a conclusão da CPI sobre a reforma sobre a Previdência Social? É que não existe déficit. A Previdência Social, através do sistema de Seguridade Social, esse é o ponto-chave,
Não se pode falar de previdência social, pegar a previdência social, trancá-la em uma sala, em um escritório. Bem, nós vamos falar de previdência. Não se pode fazer isso, Jackson Júnior. A previdência social, ela faz parte de um sistema que se chama Seguridade Social, que tem 3 pilares: a previdência, a assistência social e a saúde. Esse é o sistema de Seguridade Social, para o qual os congressistas da Constituição de 88, que a fizeram, criaram esse sistema de Seguridade Social, e chegou um ponto que eles começaram a questionar uns aos outros. Como é que nós vamos manter esse sistema de Seguridade Social? A resposta está aí até hoje. Artigo 195 da Constituição Social. Da Constituição. O que causa realmente... O que todo brasileiro quer, principalmente o público empreendedor aqui que nos assiste, é que o Brasil volte a crescer, saia dessa dificuldade, esse marasmo, né? A gente quer virar página. Mas a única opção que se coloca para o brasileiro, hoje em dia, é a reforma da Previdência. Pronto. Por que o senhor acha que se coloca isso como a única opção para o brasileiro, para o Brasil, é a reforma da Previdência para sair dessa dificuldade? Em ponto primordial, aí é que a gente já começa a adentrar na parte ruim da reforma da Previdência. Primeiro, os defensores da reforma só falam em números. Só falam que daqui a tantos anos nós vamos economizar tantos bilhões, daqui a tantos anos nós vamos chegar a 1 trilhão. Previdência social não é números. Previdência social é tratar com gente, com pessoas, com direitos sociais. Então, a gente tem que partir por aí. Os economistas, eu não sou economista, eu sou advogado, né? Mas a gente estuda um pouco de economia. E aquelas pessoas que conhecem a fundo a economia, já em reuniões, em congressos que tive a honra de participar, chegaram ao cúmulo de dizer: o que é que tem a ver previdência social com economia? Só existe uma resposta. Qual? Eles querem, da maneira que está sendo posta a reforma, eles querem tirar dinheiro da Seguridade Social para ser posto no mercado financeiro. Privado. Em outras palavras, você menos educado, pagar juros a banco, com dinheiro que deveria ser gasto para a Previdência Social, para a assistência social e para a saúde pública. Quais foram os relatórios que o senhor teve acesso como deputado lá no Congresso? Eu tive, essa nossa luta começou, eu tive a grande honra de participar de um congresso nacional dos próprios auditores da Previdência Social, em que existia um painel que desmistificando o déficit da Previdência Social. E eles lá, através a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, isso é uma outra coluna forte em defesa da Previdência, todos eles são claros, são unânimes. Ano após ano, eles apresentam trabalhos, estudos, e esse estudo, ano após ano, sempre apontam como superávit da Previdência Social. Eu agora há pouco estava falando com um amigo seu, e você participou da conversa. Foi o Dr. Salles, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte, que numa entrevista anterior disse que ele, fora do ar, me disse que estava programando fazer um debate lá no Rio Grande do Norte, mais precisamente lá no CRF, e já tinha contactado a OAB para buscar dois lados, alguém que fosse a favor e alguém que fosse contra a reforma, para realmente ser um debate.
né? Mas a OAB não tinha respondido ele e nós estávamos aqui no bate-papo e o senhor estava colocando esses números. Aí a gente estava, aí ele me perguntou, Crescencio, a Previdência é deficitária? Eu dei um exemplo simples, que a gente vê principalmente nos interiores do nosso país. Qual? Disse para ele, vamos pegar uma cacimba, um cacimbão, vamos pegar uma corda, um balde, um seu e um carretel. Aí eu pergunto, na hora que a gente tem interesse de lançar o balde para retirar a água, a gente rebola, a gente baixa esse balde em uma cacimba que não tem água, Não. em um poço que não tem água, não tem sentido. De maneira nenhuma. Então é justamente isso que os que defendem a reforma da Previdência, defendem que a Previdência é deficitária, a gente pergunta, como é que ele diz que a Previdência é deficitária? E ao mesmo tempo, o ano passado, em vez de extinguirem a DRU, desvinculação da Receita da União, que tirava 20% da Seguridade Social, eles, em vez de manter a extinção, que era para ter sido extinta o ano passado, eles foi majorar. Cobrava 20% dos recursos da Seguridade Social, e em vez de extinguir de um sistema deficitário, de um sistema que não tem dinheiro, eles foi majorar para 30%. Inclusive, o que me causou estranheza foi, durante a tramitação na CCJ, foi eles decretarem sigilo nos dados, nos estudos que levaram à PEC da reforma. E disseram que esses dados seriam abertos quando fosse formada a comissão. Mas até agora a comissão está rolando e eu não vi esses dados serem divulgados. Eles não têm interesse, Jackson Júnior. Eles não têm interesse de mostrar a realidade. Quando o governo chega para o povo, para nós brasileiros, e diz que a Previdência é deficitária, ele só está pegando uma fonte de receita. É a fonte de nós trabalhadores e a fonte de nós empregadores. Que é a fonte que entra através do INSS. Mas, propositadamente, eles esquecem de que existem para a Seguridade Social outras fontes de receita, outros recursos que foram criados na Constituição de 88, através do artigo 195, as contribuições sociais. Onde é que o governo se incomoda com isso? Na hora que se criou as contribuições sociais para serem uma das fontes, as maiores fontes de receita da Seguridade Social, a Constituição disse: contribuição social é para ser gasta para aquele fim. É um tributo... Você não pode botar num saco só. Não pode. É um tributo vinculado. Artigo 195 criou as contribuições sociais para manter o sistema de Seguridade Social, manter a saúde, manter a previdência e manter a assistência social. O governo, sabendo que não podia e nem pode pôr a mão nos recursos através das contribuições sociais, que são das Seguridades Sociais, ele foi quando ele instituiu a DRU, Desvinculação da Receita da União. E passaram a tirar 20%. E eu disse há pouco tempo. Ele não está dizendo que é um sistema deficitário, que não tem dinheiro. Então, era prevista a extinção no ano passado, dezembro. Então, não é um sistema deficitário, não é um sistema que não tem dinheiro. Em vez de extinguirem a DRU, foi majorar de 20% para 30%. É uma conta que eu não entendo. Agora, uma coisa também que, assim... Repito, a esperança do brasileiro que se vê, que é vendida para o brasileiro, né, para sairmos desse marasmo, é a reforma. Mas a articulação do governo para que haja essa reforma, eu vejo o próprio partido brigando, né, entre eles. Eu não sei se realmente falta argumento do governo para isso aí. Não tem sustentação, Jackson Júnior. Quem conhece Previdência, quem conhece Seguridade Social, quem conhece a Constituição do nosso país, sabe muito bem
que a Seguridade Social, a Previdência Social, não é deficitária. E vamos partir para um pouco da parte econômica. Bora. Eu queria só colocar aqueles que estão aí nos assistindo ao vivo, caso queiram fazer alguma pergunta, podem também ficar à vontade aí, que colocaremos a pergunta aqui para o Dr. Crescêncio. Mas vamos lá. Olha, o assunto que nós vamos tratar agora, se a reforma da Previdência é um assunto importantíssimo, esse é muito mais do que importante. Dentro da reforma, existe lá uma parte que acaba o sistema de repartição, que é o sistema que nós temos hoje, e quer implantar o sistema de capitalização. Muita atenção para o que nós vamos falar agora. Eu já fiz, acabei a família. O sistema de capitalização é a criação de um fundo para aquele segurado, um outro fundo para aquele segurado B, e assim sucessivamente. Então, o que quer dizer isso? Esse fundo vai ser administrado por um banco qualquer. Não vamos citar nomes. Mas esse banco, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso dinheiro, primeira coisa, vai cobrar algo pela administração. O banco vai trabalhar de graça? Não vai. Hoje nós não temos isso. Vamos fazer uma concorrência pública pelo banco ou vai ser só banco público? Pronto. São outras perguntas, né, que a gente vai ter que fazer. Então, o banco vai pegar o nosso dinheiro, que foi recolhido a título do fundo de capitalização, e vai jogar no mercado financeiro. Você sabe muito bem, muito mais do que eu, quais são e como são os riscos de pegar uma matéria dinheiro e jogar no mercado financeiro. Quem é que me garante que esse banco vai administrar com responsabilidade? Quem é que me garante que esses recursos serão empregados nos investimentos corretos e rentáveis? É uma coisa que me preocupa, assim, que eu não tinha observado por este ponto, mas que o senhor me colocou, é a questão dos municípios, né? Se nós formos realmente avaliar, a grande maioria dos municípios hoje, o comércio vive em função, como se chama no linguajar popular, do aposento. Do aposento. Né? Que impacto a reforma aprovada teria nos municípios? Pronto. Brasileiros? Mas vamos só concluir o assunto que nós estávamos tratando, da capitalização. Então, se for mal aplicado, se esse dinheiro for colocado em um investimento que não vai dar aquela rentabilidade, sabe o que é que vai acontecer? Pode acontecer de você, quando chegar para se aposentar, fechar o seu tempo, não ter rendimento, não ter os valores para lhe pagar. O que não acontece hoje. Fechou o tempo, fechou a idade, implementou os 35 anos de contribuição, nós homens, 30 anos as mulheres, vai lá dar entrada no seu benefício e o benefício passa a ser pago pelo INSS. Durante esses anos todos, Jackson Júnior e você que me escuta e nos vê, você já ouviu em algum momento dizer que o INSS deixou de pagar os aposentados? Não. Pagou atrasado? Vamos ser mais curto a rédea. Não. O INSS atrasou o pagamento de aposentado? Não. Não. Sabe o que é o dispositivo legal, a Lei 8.213, a Lei 8.212, a Constituição Federal diz o seguinte: ela criou o sistema de arrecadação, as contribuições sociais para manter o sistema, e ainda diz mais: caso porventura, em algum momento, falte dinheiro para pagar as despesas e aí o que é necessário para a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, o governo complementa. Ele não está fazendo favor, não. Ele complementa. Sabe por quê? Porque a Constituição diz que o sistema será mantido pelo governo, pela sociedade, pelo segurado.
Então, quer queira ou quer não. Agora, o número que nós estávamos conversando fora do ar, com relação ao FPM, os benefícios que chegam no município, como é que fica, como é que está hoje essa conta? Pronto, é muito simples. A gente sabe que uma das fontes primordiais de uma prefeitura, principalmente as pobres, as pequenas, dos municípios pequenos, é o FPM, Fundo de Participação do Município. Isso aí é o que mantém a boa parte das despesas da prefeitura. Então, o que é que nós fizemos? O que é que foi feito um estudo com base do que entra para os municípios através do FPM e do que entra nos municípios através da Previdência Social, através da Seguridade Social. Nós não vamos falar de benefícios para a saúde, porque são benefícios que indiretamente entram para os municípios também. Mas nós vamos nos ater nos benefícios pagos pelo INSS. Benefícios rurais, os benefícios urbanos, que são pagos para aqueles municípios, e os benefícios assistenciais. Uhum. O que é que diz esse levantamento? Quem está dizendo não somos nós da OAB, não sou eu advogado. Quem está dizendo são os economistas de um estudo que fizeram e que foram levantados. Na hora que se vê o que entrou a título de benefício da Previdência e o que entrou através de FPM, dos municípios brasileiros, todos eles, algo em torno de 85% dos municípios, o que entrou através da Previdência Social é bem superior, chegando em alguns casos até 210% do que entrou a título de FPM. Mas assim, Ou seja, o INSS, a Seguridade Social, é o órgão, é o ministério, é a entidade que mais faz distribuição de renda nesse país. Mas assim, para nós contribuintes comuns, vamos chamar assim, né? O teto máximo de contribuição não chega a 6 mil, né? Para você poder se aposentar. O teto máximo de benefício, né? Não, eu digo contribuição. 5.800. É que você contribui sobre Ok. isso, né? 5.800 é o teto máximo, algo em todo. Não é injusto uma pequena parcela ter aposentadorias de 50, 60 mil, 30 mil. Como é que fica isso? Aí é o que nós A reforma ela não quer trazer todo mundo para ser igual? Pronto. Existe aí um ponto muito importante que a gente tem que falar. A reforma que está aí posta, ela está tratando sobre o regime geral de Previdência Social, o INSS. Certo. É a previdência do povão, de nós brasileiros. Nós brasileiros, do povão. Nós estamos vendo ali o nome dele ali debaixo um pouquinho. De nós empregados. Né? Teve um seguidor que está dizendo ali, o maior problema é que o governo abre a boca para falar que o Brasil está quebrado, mas não mostra em números. Né? Quem foi que falou aí foi... Baixa um pouquinho aí. Passou... Foi o Ronaldo. Ronaldo disse aí, o maior problema é que o governo abre a boca para dizer que o país está quebrado, mas não mostra números. Pronto. Aí, continuando aqui, quando nós falamos de reforma da Previdência, essa reforma que está aí, ela está tratando do regime geral do INSS, do qual nós falamos desde o início que não existe déficit, é superavitário. Quem disse é o próprio Congresso, através da CPI da legislatura passada. O problema, como você colocou, o teto máximo do benefício do INSS é algo em torno de R$ 5.800. Aí você olha, mas Crescêncio, você está me dizendo 5.800, mas tem gente que se aposenta com 20 mil, 30 mil. São os regimes próprios, que não tem nada a ver com os regimes. Mas o governo quer trazer esses para, vamos dizer, para a vala comum, né? Nessa reforma, não.
Na reforma ele não está mexendo nos regimes próprios, não. Essa reforma que está aí é para mexer na reforma do pobre, na reforma de nós segurados da Previdência Social. Ele não vai acabar nessa reforma com quem está com aposentadoria de 20, 30 mil para... Não é do meu conhecimento, não. Ele não está mexendo nos regimes próprios. Quer um exemplo? Regime dos militares. Dos juízes. Regime dos magistrados. Regime de alguns servidores que tem, recebe benefício através de outro sistema que não é o regime geral de previdência social. Porque assim, eu toquei no assunto agora porque o que tem sido vendido para a grande população é justamente isso aí, que vai igualar quem tinha aposentadoria de 30 vai passar a ser igual a todo mundo. Eu não li isso, E não. que é o que todo mundo está defendendo, né? No próprio vídeo do presidente do Cresce, que nós postamos ontem, ele disse que é a favor da reforma, que vai trazer igualdade social e tudo. Alguém está mentindo, alguém está enganando alguém. E lhe garanto que essa reforma que está sendo posta aí, reforma da Previdência Social... Um abraço ao nosso telespectador Alex Girão, Morada Nova aí na audiência. Essa reforma que está sendo posta, em momento nenhum, ela está tratando dos regimes próprios. Atentem bem, regime próprio não faz parte do regime geral de previdência social nosso. Porque é o seguinte, o que eu acho estranho, repito, aqui, o que nós defendemos aqui na TV Economic News, e eu digo aí que praticamente 90% não posso falar por todo mundo, né, mas assim, a grande maioria, 90% dos nossos seguidores aqui, que são empreendedores, né, querem, como a gente repetiu, vou repetir novamente, querem virar a página para o Brasil crescer. E o que tem sido vendido que essa é a única solução da reforma. Agora, uma coisa que realmente eu, Jackson, encaro com muita estranheza realmente a falta de clareza, que dizem que vão começar uma divulgação da reforma, papapá. Eu até agora não vi a divulgação de um dado estatístico. Você está dizendo, você acabou de dizer, não vai mudar não, para quem ganha 30, vai continuar ganhando 30 e tal. Vai mudar o quê? Quem diz que essa reforma vai trazer para o patamar de agora quem está confuso sou eu. Não tem que ficar confuso, Jackson Júnior. É só ler o texto da reforma. Inclusive, no texto da reforma, pelo que eu vi, teve muita coisa que não tinha nada a ver com a reforma, né? Tem outras coisas mexendo. Que não é só o mal, não só está sendo feito, só a propriamente reforma. Por exemplo, um ponto que eu vi que era uma aberração. Se você quiser entrar com ação contra o INSS, só podia ser no Foro de Brasília, lá do Distrito Federal. Tinha um ponto nisso aí? Não. Aí dá termo de competência da Justiça Federal, nos estados. Não, isso aí não. Isso aí, que tivesse, Jacques Júnior, seria menos mal do que está sendo posto. Seria menos mal do que está sendo... Tirar a questão dos 40%, não foi da FGTS também que colocaram, né? Isso aí é menos mal. Por exemplo, esqueçam essa informação de que a reforma que está aí, ela vai trazer benefícios que possam ser pagos, trazer de 20, 30 mil para o patamar do teto da Previdência Social, que é de 5.800. Eu não conheço nessa reforma algum texto que diga o que você colocou. Uma coisa que não estão comentando e o governo não está levando ao seu conhecimento, um outro ponto. Essa reforma está fazendo um afastamento, acabando da desconstitucionalização. Palavra bonita.
grande, é até difícil a gente falar. Ah, que as coisas que ele queria fazer com que daqui para frente nada precisasse mais de PEC, né? Isso. Isso é um crime. O presidente dá uma canetada e... Eles estão mexendo com a coisa primordial, uma cláusula santa de segurança para nós segurados. É uma coisa, não, vamos decidir agora, se quiser ser parlamentarista, se quiser ser monarquia, não precisa mais mexer na Constituição. Pronto. Então vamos trazer para a Previdência. Quando eu digo que eles estão fazendo a desconstitucionalização, o que quer dizer isso? O trabalho que eles estão tendo para fazer a reforma agora é grande. Eles têm que ter quórum qualificado. Para se mexer na Constituição, um quórum qualificado de 2/3. 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Eu já ouvi de muito parlamentar que eu perguntei, e aí, amigos, são deputados federais, e aí, vai votar contra ou a favor? Ele só respondeu assim, rapaz, eu só sei que eu sou candidato ano que vem. Então, para ele, é mais fácil votar contra, não por ser contra, mas por uma questão pessoal. Conveniência, né? Então, assim... Os parlamentares não foram eleitos para fazer voto e darem voto por conveniência. Não, eles têm que interpretar e votar para legislar, não por conveniência. Em prol do povo. Então, tem muitos jogando para a plateia, tem muitos com um objetivo pessoal, né? Mas, volto a dizer, o Brasil não pode ficar parado esperando uma reforma. Aí outra coisa que eu lhe pergunto. Aliás, tem que acelerar, né? Se é reforma, eu não sei, tem que fazer. Agora, e se a reforma não sair, qual é o plano B? Para o governo? Para o Brasil. Para o Brasil? Primeiro, o atraso, o empecilho que está do Brasil crescer, não é culpa da reforma. É culpa de gestão. Culpa de gestão. Gestão pública. O aperto, a falta de dinheiro que nós estamos tendo, todos nós brasileiros, não é por culpa da nossa Previdência Social. Não é por culpa da nossa Seguridade Social. Seguridade Social não tem nada a ver, Jackson Júnior, não tem nada a ver com a economia, com o crescimento do Brasil. Não é justo que se tire dinheiro da Seguridade Social. Atenção, seus economistas. Me perdoem se eu estiver errado. Não é justo tirar dinheiro da Seguridade Social para pagar juros de banco. E é esse o objetivo do governo. Eles querem fazer a reforma da Previdência para ter mais recursos, ter mais condições de pagar os juros bancários. O que é que nós, segurados da Previdência, nós temos de culpa nisso? Nada. Culpa de gestão. Nada. Gestão. Nada. O governo, infelizmente, o governo passado, o governo que está aí, ele foi e está sendo um governo incompetente para fazer uma gestão pública. Olha, doutor Crescêncio, uma coisa eu concordo com número, gênero e grau. Gestão. O que eu venho dito na conversa com empresários, o que eu fiz dentro da minha casa, acredito que o senhor fez na sua. No meu escritório. No seu escritório. Enfim, todo brasileiro fez, nesse momento que se fez aí, foi fazer ajustes. Todo mundo, eu não conheço uma pessoa que não cortou o supérfluo. Até os mais ricos, também porque viram os lucros das suas empresas diminuírem, também cortaram o supérfluo. Aquele que andava de jatinho continua andando, mas ele diminuiu as viagens de jatinho, né? Mas eu não vi governo fazer dever de casa. Eu digo isso porque a gente... Aliás, ele está querendo fazer o dever de casa acabando com a Previdência Social. Eu acompanho aí, vamos falar aqui, esfera de município, câmaras, prefeituras.
Você viu nesse período algum município dizer que diminuiu os carros comissionados? Nenhum. Você viu Câmara diminuindo carro comissionado? Nenhuma. Cabide de emprego. Né? Falam de uma nova política onde a velha continua. E se deteriorando. O que se vê aí são fornecedores. Nós estamos no mês de maio. Eu conheço amigos que fornecem para o setor público e diz que tem coisa de fevereiro que não recebeu ainda. Qual o argumento das prefeituras? Estamos sem dinheiro. A arrecadação caiu. Tem folha para pagar. Certo. Pelo menos, eu compro o que eu posso pagar. Então, os municípios também deveriam fazer isso aí. Eu só contrato quem eu posso pagar. Agora, fazer cortesia com chapéu alheio é fácil demais. Vamos voltar àquela sua indagação dos municípios, do que entra de FPM, do que entra através da Seguridade Social, da Previdência Social. Da maneira que está posta aí, cada vez mais vão ser dificultosas as concessões de benefício. Cada vez mais, os benefícios que nós temos hoje, eles vão diminuir em muito. Um exemplo, receber uma pensão e uma aposentadoria, acumulação de benefícios. João e Maria são casados, um ou outro, todos os dois aposentados, um falece, o outro tem direito hoje a receber a sua aposentadoriazinha e receber a pensão por morte do marido ou da mulher que faleceu, a companheira. Uhum. Isso vai acabar. Eles estão aí com a proposta de proibir a acumulação de benefícios. Acima de um salário mínimo, você vai ter que optar de 2 salários mínimos. Ou você recebe sua aposentadoria, ou você recebe sua pensão. Estão aí na área rural, querendo majorar a idade, né? E estão aí também mexendo no benefício da assistência social, o LOAS, com a falsa ideia, a falsa proposta, a enganosa proposta. Nós vamos antecipar o cidadão, em vez de receber um benefício a partir de 65, nós estamos propondo a pagá-lo R$400 a partir dos 60. Mas estão esquecendo de dizer que estão aumentando o tempo de contribuição, estão esquecendo de dizer que estão aumentando o segurado rural hoje, dizer que pode se aposentar o homem aos 60, a mulher aos 55, com a prova da atividade rural. Vai passar, vai aumentar, em vez de... Dificultar, né? Dificultar. Vai passar, em vez de 15 anos de contribuição... Fraude existe, né? Fraude existe, mas... Aí o problema de quem é? Gestão. Gestão. Gestão, Jackson Júnior. Você tem na sua empresa, você está notando desvio, você tem como tolher, você tem como fazer os mecanismos. O parênteses que você abriu, sua empresa tem um crédito ali. O que é que a gente vê? O governo dispensando juros, correção monetária, o governo não tendo competência, Jackson Júnior. O governo não tem competência hoje de cobrar os seus créditos. Justifica... A gente fica... E é onde vê, assim, que eu acho que ele faz a meia-culpa, porque ele vê que muitos empresários hoje não estão conseguindo pagar algum financiamento, alguma coisa desse tipo, por conta de uma crise que não foi causada por ele. Né? Olha, que não foi causada por ele. A gente, todos os anos, na época de final inclusive de o Serasa, o diretor do Serasa fez uma matéria e nós publicamos no nosso portal economicnews.com.br, tá lá a matéria, você quiser ver, que ele diz o seguinte: o cidadão brasileiro não é caloteiro. E não é. Não. O brasileiro é bom pagador, o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é guerreiro, o brasileiro arregaça as mangas, né? E vai para cima. Agora, tá uma situação insustentável. Aqui naquela hora que você estava comentando. Quer um outro exemplo absurdo? No final de ano, os bancos não publicam suas receitas. Sim. Não, o banco não perde nada. Pronto, mas eu vou chegar a um ponto.
que eles não comentam e que o governo também não diz. O banco anuncia que naquele exercício teve um lucro de tantos bilhões. Tem banco que diz que teve um lucro de tantos bilhões e está devendo a Previdência Social, Jacques Júnior. Como é que meu banco, o seu banco, tem um lucro, tem um superávit, tem um lucro, tem dividendo para dividir com os sócios e está devendo a Previdência Social? Como? Me explique. Como me explique? Você teve um lucro na sua empresa de X reais. As próprias empresas do governo devem ao governo. Mas as próprias empresas do governo devem ao governo. É outro exemplo. É outro exemplo. Tem sentido isso? O que eu quero deixar, repito, não sou economista, me desculpe se eu estiver errado, peço desculpa humildemente, mas Previdência Social, Seguridade Social não tem nada a ver com a economia do nosso país. O nosso problema é gestão. O nosso problema é moral. O que está faltando são homens livres de bons costumes para administrar esse país, voltado para o povo, para o trabalho e engrandecimento do país. O que está faltando é isso, a gestão. Bom, então, quer dizer, já vamos aí, estamos no final do programa, vamos aqui com quase 45 minutos de programa. Quero lhe passar as considerações finais. Ficam abertos aqui o espaço para que possamos marcar um outro dia e debatermos mais esse tema, porque é um tema muito, muito complexo, né? Que deixa muita gente confusa. Tem gente ali comentando perfeitamente, concordo demais. Jansen, Félix, né? O Ronaldo comentando novamente, parabéns pelos esclarecimentos, enfim, e outros. Um abraço ao amigo Tony Gabriel, aí, ó, seu amigo. Um abraço, me ajudou muito na última campanha. Um abraço, Tony. Tá na audiência aí, enfim, são muitos seguidores, que alguns assistem ao vivo, outros vão ter acesso a esse conteúdo que vai ficar disponível nos nossos canais, né? Mas, desde já, sei que sua agenda é muito corrida. Jackson Júnior, só aqui, lhe peço mais um minuto. Quem defende a reforma da Previdência não tem a coragem de informar de que essa reforma que aí está acabando a aposentadoria por tempo de contribuição. Passada a reforma que está aí, que se Deus quiser não vai passar, vai acabar um benefício nosso, um direito nosso conquistado ao longo do tempo. A aposentadoria por tempo de contribuição. Quem defende a Previdência, quem defende a reforma, quem é a favor da reforma, não informa ao senhor ou à senhora cidadão brasileiro de que essa reforma vai acabar mais um benefício que a gente tem direito até hoje. A aposentadoria por tempo de contribuição. Abraço ao amigo Alex Girão, está comentando ali, é muito bom ouvir a opinião de um especialista, né? Repito, é um tema polêmico, né? Eu, empreendedor, empresário, quero ver essa página virar. Quer um outro ponto? Olha, é só a gente parar. Vamos parar um pouco para a gente raciocinar coerentemente. A reforma, Jackson Júnior, está querendo implantar o fundo de capitalização que foi implantado pelo Chile. É que lá não deu certo. Que não deu certo, está falido. Ou seja, o Brasil está entrando em um sistema... Não, isso é notório, que o Chile, lá, a reforma da Previdência lá, não deu certo. Não deu certo. Pois o mesmo sistema que não deu certo no Chile, eles estão querendo implantar agora no Brasil. Sabe que o presidente da Câmara é chileno? Não sei. O Rodrigo Maia não é chileno, né? Nasceu lá? Tem um... Bem, então, me diga uma coisa. Você está na sua empresa, vê uma empresa quebrando ali por certo determinado motivo. Aí você vai querer andar por essa vereda de que aquela empresa quebrou, você vai meter sua empresa?
É que o governo está fazendo. Eles estão querendo montar um sistema de previdência social. Fala que os exemplos que nós temos no mundo, nós temos básico, 20 exemplos. Dos 20, Jackson Júnior, 12. Dentre eles, o Chile está falido. Outra coisa, agora quem vai falar uma coisa para encerrar sou eu. Tem que fechar o ralo, porque ainda tem muita gente roubando dinheiro público. Tem. Certo? Muita gente roubando dinheiro público, certo? Nosso problema é moral. Está faltando homem de moral nesse país. Né? Acho que Lava Jato acabou com um roubo de dinheiro público. Não acabou. Não acabou. A gente vê cada coisa aí. Gente que não tem escrúpulo, não tem medo. Eu vi uma última agora aí, que uma pessoa de um órgão de fiscalização me contou. Rapaz, inventaram agora, nas câmaras municipais, uma assessoria home office para ouvidoria. Uma câmara aqui da região metropolitana de Fortaleza, aqui de Fortaleza, né? Próximo de um porto ali. Ouvidoria de câmara não tem movimento, doutor Crescêncio. Contratou um advogado para trabalhar, se possível, home office, para fiscalizar o ouvidor por R$60 mil. Onde o sistema que gera a ouvidoria não custa 7 mil por ano. São contas que eu não sei fazer também, não. Entendeu? A Câmara deve ter o seu procurador-geral, que já é para fazer isso aí, para tirar dúvidas de assessoria jurídica. Fizeram a mesma coisa em Uruburetama. Na região do Jaguaribe ali fizeram um recente também. Nas praias aqui também. Entendeu? Né? Então, assim, tá carecendo de mais fiscalização. Existem serviços que não são para existir, mas se criam serviços. Eu não sei porquê, aliás, a gente pode até saber, né? E penalizar os culpados. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que ir para cima, né? É como um gestor na sua empresa privada faz. Quando ele vê que alguém da área de compras comprou o que não precisava, questiona. Questiona, se for o caso, demita. Porque ele fez uma despesa que não era para fazer. Né? Então isso tem que acontecer no setor público também. O que é isso? Gestão. Né? Gestão. Entendeu? Teve umas eleições passadas aí de um município que a prefeita que saiu comprou papel higiênico para bem 50 anos. Também numa região metropolitana aqui, um município numa região metropolitana aqui. Por que isso? Né? Não sei o que é que deu. Mas assim, dinheiro tem que ser bem administrado. Muito obrigado vocês que nos assistiram. Doutor Crescêncio volta outro dia, se Deus quiser, para debatermos esse tema importantíssimo. Né? Um abraço àqueles que estiveram conosco nessa audiência, aqueles que ainda irão nos assistir, né? Depois vai ficar disponível. Acessem a nossa página do economicnews.com.br, nosso canal no YouTube, né? A nossa página no Facebook, tanto do Economic News como do Transparência e Cidadania, né? Que também está sendo transmitido para lá ao vivo. Tá? E muito obrigado e um ótimo final de semana.